Boa noite. Me deram um cerimonial aqui para ler, mas eu não sou de muita cerimônia. Bem, eu quero agradecer a presença de todos, né, porque nós estamos tendo a aula magna do curso de jornalismo para abrir o semestre de 2016-2, tá, falando sobre o papel do jornalismo no mundo atual. Pelo cerimonial digo que eu tenho que falar agora assim: solicitamos que a partir deste momento os celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. Para compor a nossa mesa, convidamos o fundador da Casa da Juventude, local de produção cultural e audiovisual na Pedra do Sal, e jornalista David Miranda. E o também jornalista Glenn Greenwald, responsável pelas reportagens que revelaram ao mundo o sistema de vigilância em massa dos Estados Unidos. Davi Miranda foi impulsionador das campanhas por asilo a Edward Snowden no Brasil e contra o desmonte do programa SOS Rio sem homofobia. Recentemente apresentou o Tratado Snowden, um tratado internacional apoiado por personalidades como Noam Chomsky contra a vigilância em massa na rede. Por sua militância no movimento LGBT, foi lançado pelo coletivo Juntos como candidato nesta eleição a vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro. Já Glenn Greenwald é jornalista e advogado constitucionalista, além de cofundador do The Intercept. É autor de 4 best-sellers sobre política e direito, sendo sua obra mais recente o livro Nenhum Lugar para se Esconder. As colunas de Glenn foram destaque no The Guardian e na Salon. Junto com Amy Goodman, foi o vencedor do Center Park If Stone, prêmio de jornalismo independente em 2008, tendo também recebido o prêmio de jornalismo online 2010 por seu trabalho de investigação sobre as condições de detenção abusivas de Chelsea Manning. Por suas reportagens em 2013, Glenn ganhou o prêmio George Polk pelo Relatório de Segurança Nacional, o prêmio Gannett e ainda o prêmio Watchdog. Glenn é o primeiro estrangeiro a receber o prêmio ESSO de Excelência em Jornalismo Investigativo no Brasil. Conquistou ainda o Pioneer Award da Fundação Electronic Frontier. Junto de Laura Poitras, foi considerado pela revista Foreign Policy um dos 100 melhores pensadores globais de 2013. Devido aos relatos de Glenn Greenwald sobre a NSA, acabou recebendo também o prêmio Pulitzer 2014. Vamos dar as boas-vindas aos palestrantes. Vou passar a palavra para o Davi, mas antes de passar, eu quero informar que a palestra está sendo transmitida simultaneamente para a nossa sala 13 aqui do lado, por conta da lotação do auditório, e para a sala 43 na nossa faixa meia, que também está lotada. David. Pode usar esse daqui. Boa noite a todas e todas. Primeiramente, obrigado por... gente, primeiramente... Queria agradecer imensamente à faculdade pelo convite de estar aqui, podendo falar com vocês hoje. Esse assunto que é bem pessoal para a gente. Eu tenho formação em comunicação e marketing. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês, um pouquinho só do histórico das mídias e política aqui no Brasil, que eu acho que é interessante pelo momento que a gente está vivendo no momento aqui, logo depois do golpe, e algumas ameaças que a gente está tendo no nosso país, que eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho sobre isso. Então, para falar de mídia, a gente precisa pensar um pouquinho... falando mais... Tá dando para me ouvir agora? Tá, melhor. A gente tem que pensar como era a estrutura da mídia antigamente, né? Primeiro a gente tinha um jornal,
e depois o rádio, e depois finalmente a televisão. O primeiro golpe que a gente teve em 64, a gente sabe muito bem, hoje em dia, depois de 2013, que foi feito exatamente com a ajuda, né, dos meios de comunicação, dentre eles o principal, o Globo. Um ano depois disso, foi lançada a TV Globo, que ficou 20 anos trabalhando como o maior meio de publicidade da ditadura aqui no Brasil. Isso mostrando já exatamente como é que foi o desenvolvimento da mídia utilizando no nosso país. Nesse meio tempo que a gente teve a ditadura, a gente teve outros tipos de jornais menores que tentaram fazer um contraponto a isso, mas não tiveram muito sucesso. Me lembrando agora, em 84, teve um grande protesto em São Paulo, e a Globo transmitiu esse protesto como se fosse o aniversário da cidade, mentindo claramente sobre isso. Logo depois, em 89, a gente teve o grande debate, né, presidencial, onde a Globo tomou o lado do Collor e fez aquela situação todinha que a gente viu, que levou ao impeachment depois em 92. Na década de 90, aconteceu uma grande transformação, que foi o acesso à internet. Isso modificou esse cenário completamente, porque antes a gente só tinha como receber a informação e, no máximo, tentar enviar uma carta para esses meios de comunicações. E esses meios de comunicações detinham muito poder. Mas em 95, foi criado o primeiro portal, Yahoo, né? E lá começaram a ter mais notícias. Indo um pouquinho mais à frente, na década de 2000, com o crescimento da internet, em 2002 a gente teve o grande crescimento da blogosphere nos Estados Unidos. Foi um movimento de bloggers que cresceu bastante. E isso modificou bastante o modelo que a gente tinha, né, da mídia e a informação. Porque nesse determinado momento, quando teve um grande crescimento, e o crescimento se deu por 2004, 2005, que subiu ao seu ápice, ali uma pessoa sentada na sua casa podia simplesmente escrever. O Glenn começou a escrever assim, e conseguia atingir muitas pessoas, como as mídias tradicionais atingiam. Então, o cidadão começou a ter mais voz. A gente começou a utilizar a internet como talvez seja a maior ferramenta de democracia que a gente tem. Um pouco depois, em 2004, a gente teve a criação, acho que é só para situar, a criação das redes sociais, né? Primeiro o Orkut e logo depois o Facebook. O Facebook não foi utilizado com aquele âmbito que a gente utiliza hoje, mas o Orkut foi para mesmo troca de informação. Ficou aí seus 10 anos. Em 2005 a gente teve a criação do YouTube, que foi um marco muito grande. Em 2008, 2009, a gente já estava podendo fazer produção de conteúdo bastante e dar upload ali. Então a gente teve uma nova forma de jornalismo criada ali dentro da internet, dentro dessa nova meio de comunicação. Em 2010 a gente teve uma forma de novo jornalismo, que eu gosto de chamar, que é o jornalismo, que foi com o Wikileaks, quando ele apareceu e mostrou as situações exatamente do governo. A gente tinha os leaks antes, mas não trabalhava exatamente com hackers que faziam essa publicação em massa e utilizavam os meios de comunicação e até a Deep Web para poder se comunicarem e pegar informação. Então, depois disso, a gente, achando que a gente tinha chegado a um patamar muito forte, onde a gente tinha as ferramentas, a gente tinha voz, a gente conseguia fazer a nossa própria produção, a gente conseguia criar conteúdo e tinha voz na internet. A gente simplesmente chegou em 2013 e deu de cara com uma realidade completamente diferente. A gente recebeu os documentos do Edward Snowden e percebeu que a maior ferramenta de democracia que a gente tinha estava sofrendo uma grande ameaça. O governo dos Estados Unidos e seus aliados estavam coletando dados de todo mundo, de todo o mundo. E você sabe muito bem que tem estudos que demonstram, depois disso, as diferenças que a gente conseguiu fazer com aquelas publicações. Mas vocês sabem que com os Estados Unidos coletando dados de todo mundo, a internet não passou a ser um lugar mais seguro. Eles podiam botar você em qualquer lista, pegar todas as suas informações, pegar informações do seu cartão de crédito, cruzar com informações do seu celular,
cruzar com informações de áreas que você está, até do próprio Facebook. Eles faziam uma grande construção de data, que se chama Megadata, e eles sabiam onde você estava, o que você estava fazendo, com quem você estava fazendo. Então, com as nossas publicações, a gente conseguiu mudar um pouco esse cenário. Mas como esse cenário foi modificado? Ele foi modificado porque o capital, ele sempre manda. As empresas começaram a olhar e outras empresas começaram a crescer nesse setor. Os governos não tomaram nenhuma posição para poder restringir a coleta de dados que eles faziam. Eles não vão fazer. Eles não vão restringir o poder que eles têm. Eles vão querer passar mais leis, como passaram a lei de antiterrorismo aqui no nosso país, e vão continuar tentando passando. Mas empresas na Alemanha começaram a falar, olha, nós temos uma nova rede social. Você usa a nossa nova rede social que nós vamos proteger os seus dados. E isso começou o Facebook começou a prestar atenção nisso. iPhone, a Apple começou a prestar atenção nisso. E muitas empresas começaram a prestar atenção nisso, que consumidores iam começar a migrar para um lugar onde eles teriam essas informações em criptografia e segura. Então esse cenário começou a mudar sim pelo capital. E ele modificou bastante. Estamos aí numa nova era, onde a gente tem hoje ambientes mais seguros. Mas não se enganem, porque tem novas empreitadas aí, vindo mais e mais. Aqui no Brasil, as telecoms, não se enganem, as telecoms estão querendo passar leis aqui no nosso país para limitar o acesso à internet. Elas querem que nossa banda larga de casa seja limitada, como o acesso que a gente tem, desse mesmo modo que a gente utiliza no celular, que chegando a um limite, ou fica mais lento, ou você tem que pagar mais. Criando claramente uma distinção entre quem pode pagar para ter acesso à informação e quem não pode. E a gente viu com esse processo todo do impeachment, do golpe aqui no Brasil, que a internet foi o diferencial. Nossas redes sociais foram o diferencial para a gente conseguir passar informação, trocar informação fora da mídia hegemônica que a gente vê aí. Da Globo, com o seu golpe, juntinho com todos aqueles lá, fazendo aquele mesmo discurso, que a gente viu que depois que o Temer sentou lá, modificou. Mas as redes sociais estão aí ainda. Mas essas leis que eles querem passar para limitar, estão chegando. E a gente precisa ficar de olho. Porque a internet, ela pode ser, sim, a maior ferramenta da democracia que a gente pode ter. Mas ela está sofrendo risco. E se a gente não prestar atenção, o amanhã pode ser muito, muito pior do que temer. Obrigado. Glenn Greenwald. Boa noite a todos e muito obrigado pelo convite aqui. Eu estou sempre feliz quando eu tenho a oportunidade para discutir jornalismo e mídia aqui no Brasil, porque discutindo a mídia brasileira agora é uma paixão para mim. Na realidade, atacando e brigando com a mídia brasileira é minha paixão, mas é mais educado para falar discutindo a mídia brasileira, mas é um assunto muito importante, então eu estou sempre aceitando ofertas para falar sobre esse assunto, porque acho que precisamos muito mais conversa sobre o papel do jornalismo aqui no Brasil, que está acontecendo com a mídia brasileira aqui, e que a gente pode fazer para mudar essa situação. Mas, sobretudo, estou sempre animado com a oportunidade para discutir isso com alunos e pessoas na colégio, faculdade, pessoas que estão pensando sobre começando uma carreira no jornalismo, porque é muito comum para pessoas elogiar a ideia da liberdade da imprensa. Todo mundo sempre fala, claro, eu estou apoiando muito a imprensa a liberdade da imprensa. E todo mundo está sempre falando, claro, o jornalismo é muito importante para uma democracia. Mas é muito raro para discutir por que o jornalismo é importante, que é
motivo que é o propósito do jornalismo dentro de uma democracia. E uma coisa que estou percebendo muito com meus colegas, minhas colegas que estão trabalhando muito tempo no jornalismo, e se eu pergunto a elas, por que você decidiu para ser um jornalista? Para muitas pessoas, 30 anos, com certeza 40, 50, 60 anos que estou fazendo jornalismo há muito tempo, eles quase não podem responder para essa questão. Eles não lembram porque eles decidiram para fazer jornalismo como uma carreira. Eles perderam a paixão que causou eles para decidir jornalismo. E é muito comum para pessoas falarem, eu apoio muito o jornalismo, mas é muito raro para discutir por que jornalismo é importante dentro de uma democracia. É muito fácil para esquecer por que você escolheu uma carreira no jornalismo, depois você começa trabalhando 2 dias, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você está concentrando como você pode ganhar mais dinheiro, como você pode ser impressionante para seus editores, e acho que é muito importante para sempre manter foco, porque você acha que jornalismo é importante. Então, quero discutir esses 2 assuntos. Para começar, eu quero discutir um pouco o papel da mídia brasileira na crise política aqui no Brasil, porque o papel da mídia brasileira, quando a gente está pensando sobre a crise política, não é só importante. Para mim, o papel da mídia brasileira é central. É impossível para entender a crise política aqui no Brasil sem entendendo o comportamento da mídia brasileira. E é muito interessante porque em todos os países onde eu fiz jornalismo é muito comum, todo mundo sempre quer culpar a mídia para todos os problemas. A economia está sofrendo, é culpa da mídia. É um pouco frio lá fora, é culpa da mídia. Todo mundo sempre quer fazer isso. E todo mundo sempre acha que a mídia não é justo, que a mídia está atacando uma facção. E é sempre a situação que todo mundo acha que a mídia é sempre injusto para a facção, ou candidato, ou crenças que a gente apoia. Ninguém fala, eu nunca ouvi ninguém falando, eu acho que a mídia é muito justo para meu candidato, para minha facção, meu partido. É sempre, a mídia é muito injusto para meu partido, para minha ideologia, e está sempre apoiando outra. Então, não vale a pena para só falar isso, precisa olhar para a evidência quando você quer discutir o que a mídia está fazendo. E para mim, no último ano, a revelação mais importante foi em março desse ano. Foi um relatório da organização bem respeitada no mundo. O nome da organização é Repórteres Sem Fronteiras, ou Reporters Without Borders. E essa organização existe só para um propósito. Ele só defende a imprensa da liberdade no mundo todo. E todo ano eles divulgam rankings para todos os países no mundo. E o primeiro país é o país que defende, tem o mais nível alto de liberdade de imprensa, e o país que é ótimo tem o menos, e todos assim, rankings. E esse ano o Brasil desceu nesses rankings para o lugar 104, atrás países como Nigéria e Equador e outros países que brasileiros, os elites aqui no Brasil, sempre gostam de pensar que eles são superior para esses outros países, mas o Brasil foi atrás muitos países no mundo, 104. E foi 2 motivos principais porque o Brasil desceu. Foi por causa da violência contra jornalistas em muitas cidades. Tem muitos jornalistas
sobretudo o jornalismo independente que está sendo atacado, sendo assassinado por causa do jornalismo. Mas o outro motivo, o motivo que foi o motivo principal porque o Brasil desceu assim, essa organização disse, não estou eu dizendo isso, essa organização que disse isso, foi porque o Brasil tem os meios de comunicações que são dominados por 4 ou 5 famílias ricas, como todos sabemos, e essas famílias abusaram esses meios de comunicações esse ano para agitar contra o governo eleito e para agitar e provocar manifestantes e protestos na rua contra o governo para destruir o governo eleito. E essa organização, Reporters Without Borders, ou Repórteres Sem Fronteiras, disseram que esse comportamento não foi o comportamento jornalístico, foi o comportamento como um ator político. E quando você tem não só um jornal ou rede de televisão, mas todas as empresas da mídia dominantes unidos para um objetivo político, e especificamente para destruir o governo eleito. Esse comportamento está ameaçando a liberdade da imprensa e também ameaçando a democracia. E essa foi muito importante porque essa organização é bem respeitada porque eles quase nunca envolviam dessas formas de polêmicas. Geralmente os relatórios deles é muito chato, muito entediado, ninguém quer ler porque é só sobre jornalismo. Mas essa vez eles entrou com muita agressão esse debate sobre a mídia brasileira e a crise política para denunciar a mídia brasileira dominante aqui e descobriu como ela está ameaçando sua democracia e a liberdade da imprensa aqui. Isso foi muito raro, muito incrível. Mas isso mostrou tão extrema a situação aqui agora como com a mídia brasileira. Eu nunca vi essa organização fiz alguma coisa assim para a democracia antes. E para mim isso não foi uma surpresa, porque eu estou morando aqui no Brasil há 11 anos agora. Por causa disso eu não tenho sotaque em português, como vocês podem ver. E 11 anos é muito tempo, sou carioca agora. E geralmente, eu não estou fazendo meu jornalismo sobre o Brasil. Eu estou fazendo jornalismo sobre os Estados Unidos, sobre as guerras contra o terrorismo. Eu fiz muito jornalismo sobre a Europa, mas não fiz muito aqui no Brasil. A única vez que eu fiz muito jornalismo aqui no Brasil foi quando eu estava trabalhando com os documentos do Snowden e teve muitos documentos mostrando como o governo dos Estados Unidos e britânica estava espionado contra a população brasileira, o presidente e o presidente do Brasil e ministérios. Eu fiz jornalismo naquela época, mas além disso eu não fiz quase nenhum jornalismo. Mas um ano atrás eu comecei vendo alguma coisa como eu nunca vi antes. O comportamento da mídia brasileira aqui. Quando essa crise política começou, e eu consegui ver a propaganda que o Globo e o Estadão e Folha e Veja estão criando e impondo nesse país, e como está totalmente faltando pluralidade da opinião. Eu estou fazendo debates sobre o PT, sobre o governo de Dilma, sobre o impeachment, e todas as opiniões que eu estou ouvindo e que eu estou expressando, estou totalmente faltando o debate que a mídia brasileira está mostrando aqui. E eu nunca vi alguma coisa assim quando a mídia está abertamente unindo e agitando contra um governo eleito. E eu estava esperando
para um jornalista com consciência, com coragem dentro da Rede Globo, ou dentro do Globo, ou outras organizações, porque eu achei que vai acontecer, agora eu sei muito melhor que isso não vai acontecer, mas um ano atrás eu estava esperando que isso vai acontecer, então estou esperando até agora. E eu simplesmente não consegui aguentar essa situação como um jornalista, como uma pessoa que está morando aqui nesse país 11 anos, um país que eu amo, onde eu vou ficar, onde eu achei meu marido, onde estamos criando uma família, onde tudo isso, eu me senti uma obrigação para concentrar com essa crise política, para usar meus plataformas, minha energia, para defender a democracia que eu consegui ver está sendo atacado, não só com jornalistas ignorando a obrigação para defender a democracia, mas com jornalistas liderando esse ataque contra a democracia. E para mim essa foi uma situação extrema, por causa disso eu comecei trabalhando. E eu lembro que foi muito interessante porque o jornalismo que eu fiz aqui no 2013 e 2014 sobre a espionagem, sobre Snowden, foi muito apoiado, muito elogiado aqui por quase todas as instituições, incluindo o governo, mas também instituições da mídia. Tem todos os jornais, todas as televisões que está me pedindo que eu trabalhe com elas naquela época. E na realidade eu fiz minha reportagem primeiramente com o Globo, depois com Época e depois com Fantástico na Rede Globo. Porque eu tive uma obrigação para fazer tudo que eu consegui fazer para maximizar o impacto dessas revelações, porque eu tive uma fonte que sacrificou a liberdade dele, a vida dele, então eu tive essa obrigação para trabalhar com o diabo, se eu preciso, para confirmar que essa informação é ouvida para a população, para o povo, e por causa disso eu trabalhei com o Globo. Então, eu tive amigos dentro do Globo, editores altos, jornalistas famosos. Também eu ganhei prêmios aqui, que a mídia aqui escolheu. Eu estou muito popular com jornalistas aqui. Estava muito popular. E quando eu comecei fazendo jornalismo, sobre o crise político, eu concentrei no primeiro momento na corrupção da mídia brasileira. Eu lembro pessoas dentro do Globo e dentro de jornais como Folha, onde eu escrevi antes, me ligando e falando: por que você está fazendo isso? As pessoas estão muito zangadas com você, você está machucando a sua reputação aqui no Brasil. E eu lembro pensando, isso é exatamente a coisa que eu quero ouvir. Porque eu parei pensando sobre os jornalistas brasileiros como minhas colegas, meus amigos. Eu parei pensando sobre o Rede Globo e Folha como instituições de jornalismo que eu respeitei. E eu comecei pensando sobre elas como meus alvos. Porque, para mim, elas precisam de alguma coisa, uma força para lutar contra elas, porque o que eles estão fazendo sem oposição forte foi muito perigoso. E eu quero usar esse evento para discutir um pouco o propósito do jornalismo e por que o jornalismo é importante. Eu acho que todos vocês que estão alunos do jornalismo, mas também pessoas que não estão estudando jornalismo, mas têm interesse com essas questões e questões políticas, têm ideias fortes sobre jornalismo e o papel do jornalismo na democracia. Acho que é muito importante para ficar o mais claro que vocês podem sobre esse assunto. Porque para mim o jornalismo é importante porque é o único jeito que podemos ter balança e saúde com uma democracia. Porque sempre com uma democracia vai ter facções que
vou conseguir pegar muito poder e vou ficar muito poderoso. E quando eles conseguem pegar muito poder dentro de uma democracia, esse poder vai deixar eles para pegar mais poder e mais poder e mais poder e crescer muito como uma facção poderosa. E essa vai sempre criar desigualdade extrema, porque a natureza dos humanos é sempre quando eles têm poder, eles querem mais e mais e mais, e eles querem usar esse poder para os benefícios próprios. E todo mundo que não tem esse poder vai sofrer. Então, o que é a solução para isso? Para mim, a única solução é todas as facções poderosas precisam outras facções que vão lutar contra elas, para ter balança. E a situação aqui no Brasil no último ano foi muito perigosa, na minha opinião, porque teve facções poderosas, os bilionários, as empresas grandes, a direita, a política direita, os evangélicos, todas as pessoas unidas contra o governo eleito, que está quase totalmente sem oposição. E para mim, o propósito do jornalismo é sempre para procurar o facção mais poderoso, investigar, dar oposição, lutar, atacar e brigar. Então, por causa disso, quando eu consegui ver a reação do mídia brasileiro começando a me atacar e falando que eu devo ser expulso, sou traidor, ou estou trabalhando contra o Estado e o país, ou sei, eu sou mentiroso, qualquer coisa. Meu título mudou muito rápido. Na 2014, se você vai para o Google e procura meu nome dentro do mídia brasileiro, é sempre o jornalista premiado bem conhecido Glenn Greenwald. E agora, na 2015 e 2016, é sempre a ativista petista da esquerdista Glenn Greenwald. Mudou muito, muito rápido. Mas, para mim, essa foi a evidência que eu estava fazendo meu trabalho, meu emprego. Eu quis lutar contra elas. E eu quero falar a história que acho que foi muito interessante sobre a coisa que eu consegui fazer com David. E ele fez um grande trabalho com isso. Foi na março, o David publicou um artigo no Guardian, porque eu trabalhava no Guardian. O Guardian me perguntou se David quis publicar um op-ed descobrindo a crise política aqui, o papel da mídia. Então ele escreveu concentrando com o Globo e falando sobre o Globo está incitando esses protestos e trabalhando muito contra o governo, usando o poder dominante para mudar tudo. E eu lembro, foi muito engraçado porque quando eu trabalhava no Guardian, para o Guardian é muito importante que alguém tenha o direito de resposta. Então, se você escreve um artigo criticando alguém e eles falam que eles querem responder, o Guardian vai deixar espaço e geralmente eles vão colocar na secção de comentários ou colunas separados, mas eles vão usar, não sei, estrelas e cores para mostrar, para anunciar que a pessoa respondeu. Então, eu lembro 8 horas depois o Guardian publicou o artigo de David sobre o Globo. Eu vi, olha a resposta aqui. E não tive surpresa, eu pensei, claro, o Globo tem um formulário quando alguém critica o Globo e tem um advogado lá, um editor lá que só dá o formulário. Eu estou lendo, eu comecei lendo a resposta do Globo para o artigo de David. E não foi um formulário, foi cheio com emoção, muito emoção, raiva, muito raiva. E essa resposta estava atacando David muito pessoalmente. E quando eu cheguei no final dessa resposta, assim eu tive muita surpresa, porque não foi um advogado de Globo, uma pessoa de comunicação, ou gerente de comunicação do Globo, disse,
Sou João Roberto Marinho. E, claro, minha primeira reação foi um pouco choque, porque quando tem um bilionário, pessoa mais poderosa no país, atacando o seu marido publicamente, cheio com raiva, você está um pouco com choque. Mas o segundo depois eu mostrei David isso, eu disse, David deve ir aqui porque preciso mostrar para você alguma coisa. E ele foi, e ele leu e de imediatamente ele disse, olha, essa é uma oportunidade incrível para criar um debate mundial sobre o papel do Globo e o papel da mídia brasileira. E ele conseguiu escrever um artigo grande no The Intercept, que, não sei, acho que foi um dos mais populares dos artigos nos últimos 3 anos do Intercept. Mais do que 2 milhões de pessoas, quase todos brasileiros, leram esse artigo. E assim, isso para mim é jornalismo. Quando você enfrentou exatamente as pessoas que têm mais poder e por causa disso precisa mais oposição. E claro, esse foi o espírito também do jornalismo que eu consegui fazer com Edward Snowden. Eu não sei se vocês já assistiu ao filme Citizenfour, o documentário Citizenfour, que foi produzido do meu colega Laura Poitras, ganhou o Academy Award e mostrou o trabalho que eu consegui fazer com Snowden dentro do hotel na Hong Kong, quando conhecemos e começamos trabalhando com esses documentos. E quando eu viajei para a Alemanha para visitar Laura, onde ela está trabalhando com o filme, ele me mostrou o vídeo, antes era editor. E a coisa que eu lembrei muito vívido, e eu tive surpresa, claro, nós ficamos conversando muito sobre espionagem, porque eu preciso entender todos os documentos e o sistema da espionagem, e estamos esperando que qualquer minuto a polícia vai quebrar a porta e prender o Snowden e vou perder a oportunidade para falar com ele mais. Então, estamos trabalhando muito sobre espionagem. Mas também estamos trabalhando muito com jornalismo. 50% espionagem, mas 50% estamos discutindo jornalismo, porque sabemos que essa reportagem vai ser muito sobre como vamos lutar contra o governo, contra outros meios de comunicações. E essa briga que tivemos, e brigamos muito com outros jornalistas, outros meios de comunicações, com o governo americano, também me mostrou que jornalismo é sobre, mais do que tudo, deseja para brigar com as facções mais poderosas. E outra coisa que quero discutir é que David disse um pouco é sobre o papel da internet, porque é muito fácil quando você discutiu a mídia, pode ficar um pouco deprimente, tudo é um pouco triste, tudo é muito mal, a mídia é horrível, eles estão fazendo propaganda, como podemos mudar qualquer coisa. E eu acho que, sobretudo para pessoas mais novas, 25 anos, 20 anos, é um pouco difícil para entender como a internet está mudando tudo. Porque vocês nasceram com a internet. Eu lembro quando eu era na faculdade, um dia eu percebi, meu Deus, minha avó nasceu e foi criado num mundo sem telefone e sem televisão. Eu não conseguia acreditar, foi a primeira vez que eu percebi isso. Eu fui para ela e eu disse, é verdade, você cresceu num mundo sem televisão, sem telefone, isso é impossível, explica como a vida foi. E agora eu tenho esse papel da minha avó teve, porque eu sei, é difícil para acreditar, mas tem pessoas, incluindo eu, que cresci sem a internet. A internet é uma tecnologia muito, muito, muito nova. Só 20 anos, 25 anos. Quando comecei morando aqui no Brasil, em 2005, foi muito raro que pessoas teve conexão para a internet. E tem lan house e café da internet que foi cheio porque ninguém teve conexão própria. E agora, claro, é possível para falar com qualquer pessoa porque todo mundo está
no telefone. E isso mudou muito rápido. E como David disse, isso está mudando jornalismo mais do que tudo e oportunidades que vocês têm como não só alunos do jornalismo, mas como cidadãos novos, porque 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu comecei fazendo jornalismo, se você quis ter uma audiência grande, você foi obrigado para trabalhar com o New York Times, ou NBC News, ou Rede Globo, ou Folha, ou Estadão, porque só empresas grandes conseguiram comprar as coisas que precisa para imprimir jornais ou para ter televisão. Mas agora, vocês podem criar um blog, um dia, 5 minutos grátis. E se vocês estão criando conteúdo que outras pessoas querem ler, vocês podem criar uma audiência maior do que quase todos os jornais. Aqui no Brasil, também aqui na América Latina, no mundo. O fato que vocês têm vídeos no seu telefone e pode gravar qualquer minuto e pode publicar na internet, o significado disso é todos são jornalistas agora. Isso está mudando tudo, porque agora vocês não precisam trabalhar com uma empresa grande e aceita os limitados e os limites e as regras que todas as empresas grandes em todo o país, no mundo, têm. Se você quer trabalhar como jornalista, vocês podem criar suas regras próprias. Não precisa ter regras, não precisa ter limites. Vocês podem criar tudo sem essas organizações. E esse momento no Brasil é um momento muito importante. Claro, é muito triste para ver a democracia sendo atacada, um presidente eleito sendo tirado sem justificação por ladrões mesmo. Fica muito indignado e com raiva. Quando eu estou vendo isso. Mas acho que é muito importante para apreciar a oportunidade que isso criou. Está me lembrando muito sobre a situação nos Estados Unidos em 2002 e 2003. Quando o único outro momento que eu posso pensar quando os jornalistas se comportam como a mídia brasileira está se comportando aqui. Em 2002, 2003, por causa do ataque do 11 de setembro e o clima que foi criado nos Estados Unidos, os jornalistas, os jornais, as televisões, eles uniram para apoiar a invasão do Iraque. E eles não deixaram outras opiniões, eles publicaram qualquer propaganda que o governo dos Estados Unidos deu, e por causa disso conseguiu persuadir o país todo para aceitar muitas mentiras. Mas depois disso, quando a população dos Estados Unidos conseguiu entender o papel da mídia americana, eles totalmente perderam confiança nos jornalistas e empresas grandes para falar a verdade, e por causa disso começou procurando alternativas. E como David disse, assim, o blogosphere nos Estados Unidos, muitos jornalistas independentes podem criar muitas plataformas independentes e achou uma audiência muito grande para competir e para atacar jornalismo dominante nos Estados Unidos. Eu acho que essa oportunidade existe aqui porque muitas pessoas, incluindo eu, que antes não entendeu tal extremo a propaganda aqui está no Brasil, e o papel da mídia brasileira grande está entendendo pela primeira vez e perdendo confiança nessas empresas grandes, e vou procurar para alternativas. E se vocês podem criar alternativas, vai ser uma oportunidade muito, muito bom, apesar do fato que a democracia está sendo atacada. Então, tem um lado para olhar para isso, uma situação muito mal, mas outro lado com a mesma importância, que isso criou uma oportunidade com muito valor, que pessoas que estão na faculdade entrando carreira no jornalismo podem usar para muito benefícios.
Então, com isso, muito obrigado por ter vindo e para ouvindo também. Glenn, é muito bom ouvir você falar para esse jovem, né, que eles podem mudar o jornalismo, né, fazendo um novo tipo de jornalismo. É nisso que a gente acredita, né? Milor Fernandes falava que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Então, assim, oposição no sentido de fiscalizar os poderes, de tornar público o que é público, né? De fazer com que o jornalismo sirva realmente para proteger os cidadãos dos abusos do poder. Isso é jornalismo. E, no entanto, o jornalismo virou um grande negócio, o serviço ao cidadão não existe o serviço ao bolso, né, a manutenção do status quo, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, poder apostar que essa juventude, né, me faz ir para a sala de aula todo dia, né, pensando que não vai mudar o jornalismo, são eles que vão mudar, o jornalismo vai melhorar, vamos, e ouvir você também nessa luta que é super válida, necessária, né? E agora sim, vou abrir para que vocês possam perguntar, tirar todas as dúvidas, enfim, está aberto para perguntas. Boa noite a todos, boa noite Glenn, boa noite Ivana, boa noite David. Eu gostaria de fazer duas perguntas, uma sobre o Snowden e outra sobre os donos do Intercept. Primeiro, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o ato do Snowden ter traído a própria pátria e qual a probabilidade dele ser perdoado pelo governo. A segunda pergunta seria sobre se vocês do Intercept, que foram comprados por bilionários como o Jeff Bezos e o Pierre Omidyar, que o Jeff é o terceiro homem mais rico do mundo, se vocês têm uma autonomia ou são um jornal como qualquer outro. Obrigado. Questões muito boas, os dois. O questão do Snowden é muito interessante porque às vezes as pessoas falam que ele é um traidor do governo dos Estados Unidos. E para mim, essa não existe, essa ideia, traidor do governo. Você não tem obrigação para ser o governo, você tem obrigação para ser o país e para o seu mundo. E às vezes o inimigo de um país é um governo. Então, se você está trabalhando contra o governo, você não está traindo o seu país, você está defendendo o seu país. E eu acho que Snowden fez exatamente isso. Meu governo nos Estados Unidos criou um sistema sem limites para espionar, não contra terroristas, não contra criminosos, contra o mundo todo, incluindo bilhões de pessoas inocentes, só para ter mais poder. Eu estou espionando contra alvos econômica, diplomática, cultura, política, um sistema que está totalmente perigoso, que está contra a lei, como juízes e tribunais disseram. E também, na democracia, não pode ser criado na segredo, sem o cidadão sabendo. Então, o Snowden foi uma pessoa, 29 anos, sem poder, sem riqueza, sem nada. Mas ele decidiu que ele não conseguia aguentar essa corrupção mais. E ele divulgou, não para o mundo, mas para jornalistas, muitos documentos como podemos defender a democracia, como mostrando o que esse governo está fazendo para pessoas nos Estados Unidos e o mundo para fazer um debate como a democracia precisa sobre queremos deixar o governo fazendo isso. Para mim, essa é uma decisão com muita coragem, defendendo os valores políticos dos Estados Unidos contra os inimigos desses valores e essa privacidade, o governo dos Estados Unidos. E outra coisa que eu quero falar, que acho que às vezes as pessoas estão esquecendo. Eu lembro muito bem, eu fiz uma entrevista no Guardian com Snowden. Um mês depois eu voltei aqui para o Brasil, quando eu encontrei com ele no Hong Kong. E eu lembro quando eu estava no Hong Kong, e depois publicamos um artigo mostrando a identidade dele, e ele foi o mais procurador
procurado pessoa no mundo, o governo dos Estados Unidos tive obsessão para pegar ele, mas não consegui pegar. E estamos sempre falando, olha, eu quero muito que você vá para Reddit. E eu não sei se vocês conhecem Reddit Ask Me Anything. Você vai lá e você fala, sou Barack Obama, sou presidente dos Estados Unidos, Ask Me Anything. E eu estava rindo muito sobre a ideia quando ele é um fugitivo e muito procurado do governo dos Estados Unidos, que ele vai ao Reddit e diz, olá, sou Edward Snowden, sou fonte, ask me anything. Mas fizemos isso na Guardian. E questão que alguém perguntou a ele foi o seguinte, alguém disse, olha, você disse que você quer defender a privacidade dos americanos, mas agora o Glenn Greenwald está fazendo reportagem muito além disso. Ele está mostrando como o governo dos Estados Unidos está espionando contra a Alemanha, Europa, Brasil. Como isso é sobre privacidade? E o Snowden diz, olha, eu não sou só norte-americano. Eu sou uma pessoa no mundo. E os americanos são só 5% do mundo. E Edward Snowden, não acha que a privacidade é só para americanos, 5% do mundo. Eu acho que é muito mal quando a privacidade dos americanos está sendo destruído e invadido. Mas também eu acho que é muito mal também quando a privacidade das pessoas na Europa, ou África, ou América Latina, está sendo destruído também. Então, essa ideia traidor contra os Estados Unidos, e na realidade tem colunistas aqui no Veja, naquela época, falando que eu devo ser expulso, Snowden é traidor. Muito estranho, o direito brasileiro aqui estava zangado que nós conseguimos mostrar como os Estados Unidos está espionando contra o Brasil, mas a ideia do Snowden é privacidade é para todos os humanos, não só para americanos. Sobre o Intercept, é verdade, nós estamos fundados do esse bilionário Pierre Omidyar. E é um pouco interessante porque sempre tem tensão na esquerda quando tem essa questão sobre dinheiro e fundos. E estou vendo muitas vezes jornalistas na esquerda, movimentos na esquerda, movimentos na direita, pessoas na direita não tem nenhum problema discutindo dinheiro. Eles amam dinheiro, eles querem muito fundos, eles amam bilionários. Mas pessoas na esquerda sempre são um pouco desconfortáveis com isso. Você está fundado do bilionário. Mas para mim, se você quer fazer jornalismo contra o CIA, ou contra a NSA, contra o governo britânico, ou contra o governo aqui no Brasil, você precisa ser forte, você precisa muitos jornalistas que precisa ser pago, você precisa editores, você precisa advogados, tecnologistas, orçamentos para viajar, então precisa fundos. Mas a coisa mais importante, se você quer ser fundado, você precisa, a primeira lei precisa, com todo jornalismo que você faz, a primeira lei precisa ser, eu tenho o direito para falar qualquer coisa que eu quero, eu posso expressar qualquer opinião que eu quero, eu vou fazer qualquer reportagem que eu quero, eu tenho independência jornalística absoluta. E se você não estou confortável com isso, se você não quer apoiar isso, eu não quero seus fundos. E foi 3 anos atrás que o Pierre Omidyar deu nós muitos milhões de dólares para criar uma organização nova do mídia, e nenhuma vez ele tentou interferir com o nosso jornalismo ou falar porque ele sabe que o minuto que ele tenta é o minuto que indo embora. E eu acho que essa balança é muito importante. Vocês precisam manter sua independência, mas não pode ficar tão puro que você está sozinho na sua casa, sem um orçamento, porque você não quer aceitar dinheiro. Jornalistas precisam ter ferramentas, precisa ter fundos e precisa ter independência também. Coisa que estamos tentando mostrar e que vocês podem ter os dois. The Washington Post é um pouco diferente, porque é uma instituição muito grande e Jeff Bezos não tem essa ideia mesmo.
Não, o Pierre Omidyar é o fundador. O Pierre Omidyar foi o fundador do eBay. Não, tem confusão. Jeff Bezos comprou o Washington Post. Pierre Omidyar, que foi um fundador do eBay, ele está o fundador do The Intercept. Ele tem uma empresa, First Look Media, ele deu $250 milhões. Mas o principal é que precisa sempre ter independência. Nunca vale a pena para deixar alguém invadir sua independência, sua liberdade jornalística. Existe alguma probabilidade do Snowden ser perdoado pelo governo americano? Que seria... Não tem possibilidade. Porque eu acho que a coisa importante para entender, como o David disse, o Wikileaks mostrou essa nova forma do jornalismo. E essa é possível porque agora a informação é organizado digitalmente. E isso mudou tudo porque tem um fonte muito famoso nos Estados Unidos, Daniel Ellsberg, 45 anos atrás. Ele descobriu esse grande livro segredo do governo americano que mostrou que o governo americano estava mentindo continuamente para a população sobre a guerra na Vietnã. E ele quis vazar esse volume por exatamente o mesmo motivo que Snowden quis, porque ele achou que pessoas teve um direito para saber a verdade. E o problema que o Daniel Ellsberg teve naquela época foi 71, como pode copiar 80 mil páginas segredos sem sendo descoberto. Pode ir para a farmácia com muita moeda e colocar na máquina. E isso foi um problema, mas agora o Snowden pode copiar muito documentos não sei, 2, 3 dias, porque é digital. Mesma coisa com Chelsea Manning. Então, se você é o governo do americano e você quer manter segredo com muitas informações, outros governos também, é impossível para impedir alguém fazendo isso com tecnologia. O único jeito que você pode fazer isso é se eles têm muito medo. E eles pensam, se eu quero fazer o que Edward Snowden faz, eu vou saber que minha vida vai ser destruída. E eles querem que todo mundo tenha esse medo. Então, por causa disso, eles colocaram Chelsea Manning na prisão, 35 anos, e eles não podem deixar Snowden voltar para os Estados Unidos como um herói, porque eles têm muito medo que assim vai ter muito outras pessoas sendo inspirado e fazendo exatamente o que ele fez. Boa noite, eu sou Rafael e a minha pergunta é para vocês dois. Vocês acreditam hoje que essas iniciativas próprias, como blogs, ou seja por interesses nacionais ou da própria cidade, vão realmente fazer frente a mídias grandes como a das famílias? E a segunda pergunta, Glenn, você hoje gosta de ser a referência, por exemplo, o povo do mal do Manhattan Connection, por exemplo, aquelas pessoas simpáticas que sempre te referenciam com muito amor, só que não? Então, eu acho que a gente tem visto que isso já tem feito uma diferença, como o Glenn falou, nos Estados Unidos, no cenário de lá, quando a gente começou com um blog e teve o grande boom da blogsphere, lá fez muito frente. E aqui a gente tem um movimento muito similar, não com os blogs, mas com a mídia alternativa, que a gente pode ver hoje em dia, citar aqui Mídia Ninja, Jornalistas Livres, mas também muitas outras séries de páginas e outros jornalismos que a gente tem com isso. Mas o que acontece? Hoje a gente tem um problema muito grande de informação. Somente 51% da população tem acesso à internet. Então a gente tem que fazer políticas públicas para que essas pessoas consigam ter acesso à internet, para que essas pessoas consigam participar desse debate que está acontecendo em volta das políticas públicas, da grande política, da conjuntura nacional. Então, acho que a gente tem que pensar como a gente tem que transformar as nossas cidades, nosso município, nossos estados, nosso país, de uma forma que a gente consiga agregar e trazer
acesso à informação a todas as pessoas, porque sem informação a gente não tem uma democracia, porque todo mundo, sem essa informação, elas não conseguem fazer a mesma decisão de quem tem. As pessoas ficam 3 horas indo para um trabalho, 3 horas voltando, e aí chega no final de semana ninguém vai querer pegar, comprar um jornal, ter que ir olhar sobre política. Então, se você consegue facilitar, botando um Wi-Fi num ponto de ônibus, levando para a favela, para as praças públicas, onde a pessoa pode ter esse acesso à informação e levar realmente internet a todos e todas, eu acho que você consegue começar a criar canais. E eu acho que a gente pode pensar em várias formas diferentes, como hoje em dia a gente tem um ataque muito grande às rádios comunitárias, às rádios de favela, e fazer incentivos, porque hoje a gente passa, os municípios, os estados e o país, passa muito da verba que deveria vir para outras mídias, para a grande mídia. Então, se a gente faz um corte, em vez de ir para a Globo ou as outras mídias que a gente utiliza, e começa a fazer jornais locais, canais de televisão locais, você começa a distribuir essa forma de poder no nosso país, que, na realidade, as pessoas já estão começando a perceber que tem uma necessidade muito grande disso. Mas com isso você só vai conseguir se você conseguir trazer esse acesso à internet a todos e todas. Qual era a outra pergunta? A segunda era do Manhattan. Como é que você se sente sendo a única referência à oposição aos jornalistas do Manhattan Connection da Globo? O Diogo Mainardi. Agora eu entendo. Tem muitos meios de comunicação me atacando, então é difícil para saber qual você está falando, mas... Olha, eu lembro, eu comecei escrevendo sobre política, eu era advogado, eu troquei minha carreira para jornalismo e em 2005 eu só criei um blog porque eu estava muito zangado com o papel da mídia americana e o clima político nos Estados Unidos. E naquela época a estratégia da New York Times e NBC News, quando eu estava atacando, foi nós vamos ignorar nós vamos ignorar os blogs porque eles não têm importância. E o tempo todo estamos pensando como podemos aumentar nossa influência exatamente para eles não podem ignorar a gente mais. Eu lembro a primeira vez que o New York Times precisa se defender contra minhas críticas, foi no começo de 2006. Eu estava muito feliz, eles me atacam muito e é um pouco duro porque você está sendo atacado na New York Times, eles estão falando que eu fiz alguma coisa com desonestidade ou eu não sou jornalista, então eu não entendo nada. Foi alguma coisa muito feia, mas estava muito feliz com isso aqui, festejar, porque eu sabia que isso mostrou que agora eu estou sentindo ameaçado. E não conseguimos ignorar isso mais. Então, eu acho que a coisa muito importante é verdade que ainda o Globo tem audiência muito grande e Folha e Estadão tem audiência muito grande, mas eles estão sofrendo e eles estão perdendo o controle e eles sabem disso. Então, quando eles estão me atacando com raiva, não é porque eu sou fraco. É porque eles são fracos e eles sabem disso. Então, isso é a evidência que nossas críticas estão fazendo sucesso e também eles estão sentindo medo com isso. E isso é exatamente o que vocês querem. E eu sempre falo, olha, se você não quer ser atacado publicamente, não faz jornalismo. Porque jornalismo é sobre sendo atacado as pessoas mais poderosas que podem te machucar, porque você deve trabalhar contra os interesses delas. Então, se o Globo continua me gostando ou me ignorando, eu vou pensar, o trabalho que estou fazendo não tem importância. Mas o fato que eles estão me atacando, eu amo isso. E eu acho que todos os jornalistas bons pensam a mesma coisa.
Oi, boa noite. Boa noite, meu nome é Bruno, faço jornalismo aqui na faixa. Bom, na Argentina a gente tem os meios de comunicação regulados e mesmo assim o governo Kirchner foi duramente atacado pelo Clarim e que ajudou muito para a vitória do Macri. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a necessidade de regular os meios de comunicação aqui no país e se esse é realmente o caminho mais fácil para um ambiente democrático, jornalístico, e quais outras medidas podem ser tomadas para garantir esse ambiente democrático. Temos uma opinião um pouco diferente sobre isso, então vamos brigar um pouco. Exatamente como casa. Eu normalmente ganho as brigas em casa. Como você falou, eu acredito que o caminho aqui no Brasil tem que ser a democratização das mídias. Por quê? Como eu falei sobre o histórico da mídia aqui no nosso país, a gente tem um histórico muito forte da mídia controlando a informação. Para você ter uma ideia, a Globo é tão poderosa que ela controla todo o sistema de pagamento de jornalismo no nosso país, se você olhar. As pessoas almejam trabalhar na Globo porque lá é o maior salário. Então ela coloca o melhor salário e todo mundo almeja estar lá naquele lugar. Ela põe todo o salário de um setor inteiro. Isso é controlar um setor que trabalha com a informação diretamente. Então ela não só controla a informação por todos os meios de comunicação que ela tem, mas como ela controla todos aqueles que trabalham com a informação. Então quando você olha por esse aspecto, você está olhando uma coisa que é muito perigosa. Porque quando você tem várias, que são as maiores famílias, controladas, exatamente juntas com interesses políticos, porque a gente sabe que tem muitos políticos, igual o Collor, que tem redes de televisão. Você junta isso com interesses empresariais, você tem uma triade aqui que isso acaba com qualquer democracia. Porque essas pessoas que estão lá em cima, utilizando essa informação e fazendo os meios políticos para poder obter isso, se você limitar o tipo de poder que ela tem e você distribuir da forma que eu falei antes, você consegue ter um ambiente mais saudável. Não que fazer essa distribuição seja a melhor solução, mas isso é a solução que a gente precisa no momento. Por quê? Porque a gente tem essas maiores famílias controlando os meios de comunicação, fazendo como a informação passa e como ela chega nas pessoas e formando opinião de 98%, 98 milhões de pessoas com um canal só, que é a Globo, que ela chega a esse limite. Então, quando você pensa nesse poder todo, você precisa passar leis para limitar isso e distribuir isso, para que a gente precisa ter uma pluralidade maior. Se depois você for em outros âmbitos, você vai ver que a quantidade de jornalistas mulheres é menor, negros, mulher negra, então, se você for procurar mulher negra nesses ambientes, chega a ser um absurdo de 1 ou 2%. Então é um absurdo tremendo quando você vai pautar a democratização da mídia, você vai pautar também a pluralidade dela. Então é uma necessidade muito grande que isso aconteça no nosso país. Então, não, é uma questão muito complicada e para mim não tem uma solução muito clara. E na realidade fazemos esse debate muitas vezes com muitas outras pessoas também, mas para mim eu olho para essa questão assim: quando tem um problema na nossa sociedade, tem duas opções para consertar, geralmente. Uma opção é para dar poder para o governo para consertar. Então, você tem problemas com desigualdade, com racismo, com machistas, com muitos problemas na sociedade, homofobia. Pode dar poder para o governo para consertar. Eles podem proibir racismo nas empresas, punir pessoas que estão fazendo isso. Você tem problemas com crime, você dá poder para o governo para ter mais polícia ou para limitar a polícia, matando pessoas. Outra opção é para cidadãos para trabalhar juntos para criar uma solução. E tem várias situações, às vezes é bom para dar poder para o governo, às vezes não é.
E com esse problema, o problema da mídia, para mim, eu tenho muito medo quando pessoas começam falando sobre dando poder para o governo para controlar a mídia ou para consertar problemas com a mídia. Por quê? Porque conseguir funcionar muito bem se tem um governo bom. Por exemplo, os últimos 12 anos foi muito importante para o governo do Lula e depois da Dilma para criar agências públicas de jornalismo que pode competir com o Globo. Isso foi a ideia delas. E eles tentaram. E às vezes teve sucesso, algum sucesso, não muito, mas alguns. Tem, que é o nome da TV pública? TV Brasil. Não tem uma audiência grande nunca, mas tem programas bons e estava crescendo. Mas o que aconteceu? O minuto quando o governo Temer foi instalado, eles quase no primeiro dia começou procurando as jornalistas que eles não gostam para demitir e para controlar. E isso para mim mostra os perigos grandes quando você começa falando sobre vamos deixar o governo controlar a mídia qualquer jeito para consertar, para limitar. Então, como eu disse, tem esse problema grande aqui no Brasil com o Globo. O Globo é o câncer do Brasil, como o PMDB, Gilmar Mendes e muitos outros, mas foi o primeiro câncer. Então, para mim, eu estou vendo uma solução sem um governo. A solução é social media, ou internet, jornalistas independentes. E para mim eu prefiro muito deixar essa solução continuar crescendo sem dando mais poder para o governo para controlar a mídia, porque talvez você tenha confiança quando o Lula ou Dilma é presidente. Eu não tenho de ninguém para controlar a mídia, mas talvez você tenha confiança com a Dilma e Lula, mas tem confiança dando esse controle para Temer ou para um presidente pior ainda no futuro, quer que o governo do Bolsonaro tenha o poder para controlar a mídia. Eu não quero. Eu sei, desculpa para ter essa ideia assustadora, mas acho é importante porque quando você está pensando sobre qual poderes você quer dar para o governo, não pode pensar só para o governo que você gosta. Precisa pensar sobre o governo que também não gosta e talvez vai odiar. Porque esse poder pode ser usado para bom ou pode ser abusado. E para mim, eu não quero o governo envolvido nem um pouco na mídia. Boa noite, Glenn. Meu nome é Vitor Quaresma, daqui da Faixa, né, do jornalismo e do Jornal da Faixa também. Você falou sobre você gosta, você ama, né, quando você recebe uma série de ataques, etc. E que são ataques verbais, mas você tem recebido algum outro tipo de ataque, além de verbal? Vocês dois, no caso, temem pela segurança, pela vida de vocês? Desde do período, você está falando de agora ou desde 2013? Tá. Assim, a gente modificou bastante a nossa vida, mas eu já recebi, depois eu tenho uma página no Facebook, em qual eu escrevo bastante sobre violência policial, eu escrevo sobre os problemas da cidade, sobre a conjuntura, e eu já recebi ameaça na minha página de, por exemplo, policiais que foram lá e falaram para tomar cuidado, esse tipo de coisa. Mas de forma alguma, eu acho que isso vai conseguir intimidar. Se o governo dos Estados Unidos, se o governo da Inglaterra, quando eles me pegaram, me detiveram lá durante 9 horas, sendo interrogado, sem acesso a advogado, me intimidaram, uma mensagem na internet, ou alguém na rua falar alguma coisa, vai conseguir intimidar a gente para poder continuar fazendo nosso trabalho? De forma alguma, a gente não tem medo e a gente vai continuar lutando. E quando estamos fazendo o jornalismo do Snowden, o tempo todo o governo, os Estados Unidos, o governo britânico estava me ameaçando
e também meus colegas, também David. Por um ano depois eu voltei para o Brasil, depois eu encontrei com Snowden. Eu não consegui sair do Brasil, eu não consegui voltar para os Estados Unidos para visitar minha família, porque o governo americano estava me ameaçando publicamente e no privado também. Se eu volto, eu vou ser prender, eu vou para a prisão, vai processar contra a gente. O governo britânico estava espionando o tempo todo nas nossas comunicações. Eles admitiram isso quando David processou o governo britânico para essa detenção. Tem muitas ameaças também em conexão naquele trabalho. E o trabalho que estou fazendo aqui é muito engraçado porque pessoas sempre me perguntam como você sente quando o Estadão está criticando o Manhattan Connection. Eu sempre falo, olha, depois você está sendo ameaçado da CIA e o governo britânico, você não importa nem um pouco qualquer editorial do Estado fala. Vamos, é muito confortável, eu dormi muito bem quando a mídia brasileira está me atacando por causa disso. Mas, de novo, isso é jornalismo. E quando eu decidi para fazer jornalismo, eu quis provocar um debate como conseguimos causar sobre espionagem, também sobre impeachment aqui. Como eu disse antes, é muito fácil para falar, eu quero lutar contra poderosos, mas o significa disso é pessoas que têm poder. O significa disso é eles podem te machucar se você está fazendo coisas contra eles e precisa ser pronto. E como David disse, nós estamos muito protegidos, nós mudar nossa vida contra essas ameaças e acho que estamos muito confortáveis com isso agora. Só a última coisa, nesse detalhe, quando assim, a gente teve num evento também em uma outra faculdade, onde tinha alguns jornalistas e eles explicaram situações que eles haviam passado. Lembra daquele jornalista que foi ameaçado, a esposa deixou? Sim. Então, esse é um outro sistema que acontece no Brasil. Para um jornalista ele conseguir trabalhar numa história e ele tem a proteção que a gente diz... Ele estava investigando a polícia na cidade pequena dele. Sim. Estou falando no contexto. O contexto faz com que você precise estar numa grande empresa para ter esse tipo de proteção. No Brasil, os jornalistas morrem muito fácil quando começam a investigar. Isso, quando o Glenn falou da necessidade de ter uma grande empresa, com grandes fundos para você ter proteção, é também nesse sentido. Criou uma esfera no Brasil muito forte nisso, que os jornalistas só conseguem esse tipo de proteção para trabalhar em determinadas matérias quando estão na Globo, por exemplo. Então a gente precisa também mudar esse aspecto. Boa noite, meu nome é Bernardo Guimarães, eu sou aluno de jornalismo aqui da faixa. Eu assisti ao Citizen Forum umas 2 vezes. O engraçado do documentário é que ele deixa você entrando num estado de paranoia mesmo. Você entra com o Snowden lá, trocando de quarto o tempo inteiro, fingindo que não ia na ligação. Você sentia realmente o que ele estava passando. Mas uma coisa que não deu muito para perceber era o que você estava passando, Glenn. Porque, assim, mostrou o episódio do David lá no aeroporto, mas você recebeu uma bomba na sua mão, praticamente, literalmente uma bomba. E você sendo um cidadão americano, provavelmente o primeiro ou o segundo americano sem credenciais para ter acesso àqueles documentos. O que passou com você? Tipo, agora realmente eu vou ter que falar para o mundo o que está acontecendo. É muito difícil para explicar. Porque eu estava trabalhando muitos anos antes com espionagem. O problema com um jornalista tudo foi segredo. Então foi quase impossível para mostrar ao público o que eu estou fazendo. E de repente, essa rapaz fez contato comigo e disse, olha, eu tenho muitos documentos que eu quero te dar, que vão mostrar tudo. E é um sonho, você não pode acreditar nisso. Eu lembro, ele estava fazendo o tempo todo que ele estava na Hong Kong e ele quis que eu viajar lá. E eu disse, olha, antes eu vou para avião e viajar 20 anos para o outro lado do mundo para te encontrar, eu quero saber que você está falando sério, que você tem algumas coisas boas. Então me mostram poucos, são como você vai comer muita comida no restaurante ótimo e eles trazem só um pouquinho para você ficar muito com fome.
E eu lembro, estava sentado na minha casa, no Rio de Janeiro, onde moramos ainda, e ele me mostrou, não sei, 20 documentos. E um dos documentos que ele me mostrou foi o documento mostrando o programa do PRISM. Como o NSA está invadindo as comunicações na Facebook, Google, Yahoo, etc. E tem todos os logos das empresas que eles estão invadindo. E foi um dos mais segredos documentos no NSA, a agência mais segredo dentro do governo mais poderoso no mundo. E de repente está ficando no meio mal na minha casa com meus cachorros brincando perto de mim. Eu juro, eu não consegui respirar, eu corri para David para mostrar. E naquela noite eu peguei um avião para viajar para Nova York para encontrar com meus editores, e o dia depois eu fui para Hong Kong. E o que aconteceu é, antes entramos no avião, o Snowden mandou Laura, que estava viajando comigo, não sei, 300 mil documentos segredos do NSA que era me deu antes eu entrei no avião. Eu estava muito cansado, eu quis dormir no avião, foi 16 horas para Hong Kong. Eu não dormi nem um segundo, porque eu tive na minha mão todos os documentos segredos do governo dos Estados Unidos mostrando que eles estão fazendo sobre espionagem. Não conseguimos acreditar isso, mas sabemos que vai mudar tudo. E quando chegamos no Hong Kong, não sabemos que estamos encontrando, não sabemos nada sobre o Snowden. Foi uma cidade muito intensa, muito estranho, porque é China, mas não é China. E foi como um thriller, ficando dentro de um filme. E foi 11 dias com essa tensão, pensando que qualquer minuto o governo dos Estados Unidos vai entrar no nosso quarto. E foi muito tensão, mas eu estava muito concentrado com divulgando os documentos o mais rápido do possível, antes alguma coisa aconteceu com que eu não consegui mais. E esse filme foi brilhante, na minha opinião, que Laura fez, porque é difícil para ter suspenso num filme quando você sabe como termina. Você sabe que Snowden não morre, você sabe que não vamos para a prisão, mas todo mundo me disse que o tempo todo você está olhando para esse filme com muita atenção, porque ele mostrou a atenção que tivemos, porque foi extraordinário, como nada aconteceu para a gente e para outros jornalistas antes, e foi tal extremo mesmo. Boa noite, Glenn. Oi, boa noite. Meu nome é Euro, sou aluno daqui da faixa de jornalismo. E um dos pontos mais fortes na sua fala foi a questão da pluralidade. E com o advento da internet, hoje democratizou muito mais a informação, a possibilidade da gente buscar e produzir informação também. No entanto, na semana passada saiu uma pesquisa do Instituto Latino-Americano, Latino Barômetro, e dizendo que para os brasileiros, apenas 32% deles acreditam que a democracia é a melhor forma de governo. Eu gostaria de saber de você qual é a responsabilidade do jornalismo, da mídia, dentro disso, e o que é possível fazer para que, pelo menos, as pessoas tenham um outro tipo de ideia sobre democracia, sobre governo, sobre o empoderamento da população, do cidadão. Até onde vai essa responsabilidade nossa como jornalistas e o que nós podemos fazer ainda para isso? Essa é uma ótima questão, porque tem um debate forte agora dentro do jornalismo sobre o que é o papel dos jornalistas. Por exemplo, jornalistas têm a obrigação para mostrar que eles são neutros, quase como um computador. Eu sou jornalista, eu não tenho opiniões nenhumas sobre nada, eu estou totalmente neutro, eu só mostro esse lado, eu mostro esse lado e para você para decidir. Ou tem um outro lado, outra perspectiva que fala jornalistas são humanos, todos têm opiniões fortes. A diferença não é entre jornalistas que estão sem opiniões e jornalistas que estão com opiniões.
A diferença é jornalistas que são honestos e falam, divulgam opiniões que eles têm, e os jornalistas que estão desonestos e escondem as opiniões. E esse é um debate muito forte agora com a mídia e tudo isso. Mas para mim, pode ter esse debate. Eu sou um jornalista que acho que é muito melhor para ser honesto. Então, quando eu estou fazendo reportagem sobre espionagem, eu não estou fingindo que eu sou neutro. Eu acho que espionagem é uma ameaça grande para democracia. Eu estou muito honesto quando eu estou fazendo reportagem sobre impeachment, que eu acho que é um ataque da democracia. Mas pode ter esse debate, mas para mim, que está sem debate, sem dúvida, é que jornalistas têm obrigações para defender valores certos. Por exemplo, a liberdade da imprensa. Para mim, todos os jornalistas têm obrigações para defender a imprensa do jornalismo, a liberdade da imprensa. Se o governo está começando botando jornalistas na prisão por causa da reportagem dele, claro, eu vou denunciar. Eu não vou fingir que eu sou neutro com isso. Eu não sou neutro. Eu estou defendendo os direitos dos jornalistas. E para mim, a democracia é a mesma coisa. Eu não estava denunciando impeachment porque eu amo o PT. Eu não sou petista. Não foi meu motivo. Eu estava contra impeachment porque eu estava defendendo democracia. A direita da população para escolher seus líderes. E se o PMDB ou o PSDB quer ter mais poder, tudo bem, eles devem disputar a eleição e boa sorte, eles podem ganhar, mas eles não quiseram fazer isso mais porque eles não conseguiram vencer dentro do processo da democracia, então eles decidiram que a única opção que eles têm é para destruir a democracia. Então, para mim, para olhar para os jornalistas não defendendo a democracia, mas ajudando a ataque da democracia, não é uma questão sobre neutralidade ou opiniões ou tudo isso. Para mim, isso é fundamental para o jornalismo, para defender a democracia contra ataques. E o fato que os jornalistas aqui não defenderam a democracia, mas ao contrário, lideraram o ataque contra a democracia, não é surpresa que agora a minoria dos brasileiros acham que a democracia é o melhor sistema, porque a democracia aqui no Brasil é muito jovem e por causa disso é muito frágil. Exatamente como eu disse sobre a internet, tem muitas pessoas que nasceram sem internet, tem muitos brasileiros que nasceram sem democracia. Então, nos Estados Unidos, na Europa, onde a democracia é mais velha, é quase impensável para pensar sobre como pode viver nossa sociedade sem democracia, onde a população não escolhe o líder. Mas aqui no Brasil é muito pensável, porque tem um porção grande, a maioria dos brasileiros nasceram assim. Então, para ver jornalistas atacando a democracia, apoiando um ataque da democracia, é muito perigoso exatamente por causa disso, porque a democracia aqui é muito frágil. E se os jornalistas não estão defendendo, pode ser quebrado muito fácil. E eu não sou uma pessoa que vou falar, olha, a democracia aqui no Brasil, chegamos no fim e não tem mais democracia, porque eu acho que tem instituições muito fortes, tem pessoas que querem lutar defendendo a democracia, mas eu acho que é uma possibilidade, exatamente porque os jornalistas não manteram as obrigações. E é por causa disso eu estou fazendo o trabalho que estou fazendo, estamos lançando o Intercept Brasil para ajudar esse processo. Tem muitas outras pessoas trabalhando para defender a democracia e queremos fazer o que podemos para apoiar essa luta. Boa noite, queridos. Você sabe que a CIA teve um papel importante no golpe de 64 aqui. E aí, e que o Temer tem a especulação de ter sido informante da CIA também. Eu queria saber de você, Glenn, qual a sua impressão nesse momento da espionagem mundial e da importância, da influência da espionagem nas políticas internacionais, e se você acha que com o Wikileaks isso melhorou, se teve alguma mudança.
se teve algum retrocesso, se teve algum contragolpe, se teve novas atitudes, novas formas de se fazer isso. E se você acha que com o jornalismo realmente sozinho dá para se combater isso e como a política entra nisso, como a gente pode se munir melhor politicamente ou unir o jornalismo, a informação, a política para sustentar melhor a democracia? É muito interessante porque é quase como uma guerra e sempre é assim. Por exemplo, o Wikileaks divulgou muita informação e depois disso o governo e governos, não só o governo dos Estados Unidos, mas todos os governos começaram criando sistemas para proteger os segredos e segredos mais. E depois disso, tem outra organização, alguém como Snowden, que criou um sistema para explodir um buraco essa parede. E depois os governos, empresas grandes, começam pensando sobre como eles podem proteger. Mesma coisa com privacidade. Tem um governo americano tentando criar um sistema de espionagem, tem outras pessoas tentando criar criptografia para proteger a privacidade. Agora o governo americano está tentando criar tecnologia para destruir a criptografia. A criptografia está tentando ser fortalecendo. Então, tem essa competição sempre, porque essa é como facções lutam contra outra. E é muito difícil para falar quem está ganhando, quem está em frente. Acho que é um ciclo agora, que um faz alguma coisa contra o outro e tem uma reação e por causa disso o debate ainda é aberto. Como o papel do jornalismo, eu acho que, claro, o jornalismo não pode fazer isso sozinho. O jornalismo é para dar oportunidade para movimentos sociais, para cidadãos, para ter informação que eles precisam para saber o que está acontecendo, para saber como eles podem lutar. Mas também agora o jornalismo e a internet tem esse outro aspecto, está como pessoas estão organizando para lutar contra governos, para lutar contra os facções poderosos. E eu acho que precisa muito mais do que jornalismo, mas sem jornalismo é impossível para fazer isso, porque a primeira coisa que pessoas precisam para lutar, para entender a injustiça, para entender como eles estão sendo opressivo, é informação. E não propaganda, mas informação livre, e só jornalismo pode fazer isso. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigada. Foi realmente muito valiosa e eu quero reafirmar o compromisso, né, da gente falar também com os alunos lá no MER, porque eu acho que é importante, quanto mais os alunos... Foi questões ótimas e discussão muito bem. Isso, ótimo.